E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Vamos lá, gente, tamo junto para mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da série Arduino do Zero, né? Nós estamos no vídeo 3 aqui, hoje a gente vai aprender como é que funcionam os botões, os push buttons, né? Vamos ver algumas aplicações aqui com esses componentes, tá? Exemplo bem legal aí e que com certeza tem muita aplicação, já que os botões são os dispositivos assim mais comuns junto com os LEDs encontrados em circuitos eletrônicos, tá? Antes da gente começar aqui, vou pedir que você deixe um like aí no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Nós estamos aqui no vídeo 3 aqui da série Arduino do Zero e tem muita coisa legal pela frente ainda. Vamos lá, vamos conhecer os push buttons. Certo, então vamos lá conhecer o componente de hoje. A gente vai falar hoje dos botões, né? Também conhecidos como push button, né? Então a gente tem aqui esse nome aqui que se refere a esse tipo de componente que vocês podem ver aqui do lado direito, tá? E a gente vai trabalhar os exemplos da aula de hoje com esses caras. Eles são elementos que estão presentes praticamente em qualquer circuito eletrônico, né? Porque é através dos botões que a gente interage com a placa, né? Com o microcontrolador, né? Com a placa eletrônica. Eles enviam comandos. Diferentemente dos LEDs que recebem uma tensão, geralmente os push buttons são chaves que mandam a tensão para a porta digital do Arduino mediante um esquema de ligação que a gente vai ver aqui, tá? Então os botões são usados para enviar comandos para o Arduino, né? Então, diferentemente do LED, que a gente inicializa o pino que vai ser utilizado deles como output, dos botões a gente inicializa como input, certo? Então a gente vai ver isso aí já já. O que a gente vai fazer para entender o funcionamento dos botões? A gente vai ler o estado de um push button. O que é o estado do push button? O estado do push button se refere ao nível de tensão que chega na porta do Arduino, certo? Se chega na porta do Arduino 5 volts, então a gente chama esse nível de height. Se chega a 0 volts, a gente chama esse nível de low. Então a gente consegue ler essa informação através de uma função chamada digital read. Então a gente dá um digital read no pino onde o botão está ligado e a gente consegue perceber se o botão está pressionado ou não. É assim que funciona, né? Então, com base nesse estado, né, height ou low, a gente vai acender um LED. Com base no se o botão está pressionado, o LED vai ser aceso. Se o botão não está pressionado, o LED vai ficar apagado, né? Como está escrito aqui embaixo, tá? Vamos lá. Então, o esquema de ligação de botões segue isso que vocês estão vendo aqui, que é um print que eu tirei lá do Tinkercad, né? Então, a ligação do LED, como a gente já viu na aula passada, a gente está ligando o LED aqui no pino 2, né? E através do pino 2 a gente chega aqui no anodo do LED, né? Então, aqui é o anodo. Já o catodo, que tá, como vocês podem ver aqui, o catodo é esse pino aqui, ele atravessa um resistor aqui de 330 ohms, um resistor de proteção, para chegar no GND, né? Então esse pino aqui, né, essa ilhazinha aí da protoboard, tá ligada no GND aqui do Arduino, tá? Então uma ligação normal do LED, porta digital, anodo, atravessa para o catodo, resistor, GND, tá? E o botão tem uma coisinha a mais, tá? O botão tem uma outra função. Então, primeiramente, os botões, eles funcionam, apesar de terem 4 terminais, ó, se você observar, eles têm 4 terminais. Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro e aqui é outro, certo? Esses terminais são chamados de terminal 1A, terminal 1B, terminal 2A e terminal 2B, certo? O terminal 1A e o terminal 1B, eles são como se fossem um jumper, então eles estão interconectados dentro deles. O 2A e o 2B também estão interconectados dentro dele. No centro desse botão é uma chave que na hora que eu pressiono, ele fecha contato dos dois terminais que começam com 1 com os dois terminais que começam com 2. Observem que a ligação liga um pino digital do Arduino, o pino 3, ao terminal 1A. Já o terminal 1B, que é esse de baixo aqui, ó, esse terminal de baixo aqui é 1B, esse que eu estou circulando aqui, ele atravessa um resistor, que a gente chama de resistor de pull down, nesse caso, eu vou falar já sobre isso aí, que ele é geralmente de 10 kΩ, de 10K, e ele vai ao GND. Para que serve esse resistor? Esse resistor serve para que exista uma ligação direta da porta digital do Arduino, no nosso exemplo a porta 3, com o GND através de um resistor que garanta o nível lógico baixo
quando o botão não está pressionado. Essa é a abordagem do pull down. Já o pull up, que é outra história, certo? A gente vai ligar o mesmo resistor, só que direto nos 5 volts. Nesse caso, o botão se comportaria de forma invertida, né? Então eu estaria mandando direto 5 volts aqui para o pino 3, né, que é a nossa porta onde o botão está ligado. E quando eu pressiono o botão, ele corta a tensão e vai a 0. Como é só questão interpretativa, a gente pode, por exemplo, ligar o LED quando estiver chegando 5 volts ou desligar o LED quando não estiver chegando. Ou o inverso, só ligar o LED quando não chega 5 volts e desligar o LED quando tem 5 volts chegando. É só uma questão de abordagem, tá, gente? Então a gente está usando aqui o resistor de pull down, que eu acho ele mais fácil de entender. Ele é mais lúdico. Para que ele serve? Ele serve para que eu garanta que o GND chegue no pino 3 através desse resistor, mantendo o nível lógico da porta baixo e estável. Estável, já que a gente vai fazer uma leitura dela. Ele serve para isso. Observem que do lado dos terminais 2 do botão, eu tenho uma ligação aqui com os 5 volts. Não está chegando 5 volts na porta digital 3. Só vai chegar na hora que eu pressionar o botão, que essa chave interna fecha. Aí ele vai conduzir os 5 volts direto à porta, elevando o estado dessa porta para height. Então, por padrão, o estado da porta é lá, o botão não está pressionado, então o nível lógico é garantido pelo resistor de pull down. Na hora que eu aperto o botão, os 5 volts vão percorrer por dentro do botão e chegar até a porta digital 3, elevando o estado dessa porta para height. Funciona desse jeito, tá? Só para não ficar sem falar desses caras aí, a gente tem aqui os resistores de pull up e pull down, né? O que eles fazem? Eles garantem um nível lógico estável, seja low ou seja height, né? Obviamente os resistores de pull down garantem um nível lógico baixo, e os resistores de pull up, né, que são esses daqui, aqui a gente está vendo as ligações, eu vou já explicar, garantem um nível lógico alto, né? O pull up alto e o pull down baixo. Quando, por exemplo, a tecla não está pressionada, né? Interessante, se você não ligar o resistor de pull down, aqui no simulador é bem capaz que funcione, mas na prática, dadas as oscilações, né, que podem percorrer por frequência eletromagnética, a porta pode acabar recebendo algum nível de tensão, então fazendo com que o botão dê clique sozinho. Por isso que a gente usa os resistores de pull up e pull down, tá? Então geralmente utiliza-se um resistor de 10 kΩ para essas coisas, um resistor de 10K, como a gente viu ali atrás. Então como é que funciona o pull up? O pull up você pega os 5 volts, né, fazem ele atravessar um resistor de 10K diretamente até a porta do Arduino, né? Então aqui são as portas digital, esse I/O pin, tá? Então você vê que existe uma ligação direta dos 5 volts até o pino do Arduino, certo? E o GND aqui está aberto. Na hora que eu pressiono o botão, os elétrons não vão para a porta, vão direto para o GND, fazendo com que a porta digital do Arduino vá a allow. Então, quando eu aperto, vai allow, né? O pull up funciona ao contrário. Quando o botão não está pressionado, chega height, porque não tem essa ligação aqui, ela vai estar aberta nessa ligação do botão, então os elétrons vão seguir esse caminho aqui e vão chegar lá. Na hora que eu pressiono, existe o caminho, né? E os elétrons seguem um caminho mais fácil. Eles vão atravessar o resistor de pull up e, ao invés de ir para a porta digital do Arduino, eles vão procurar o nível GND logo abaixo, seguindo todos para cá, fazendo que não chegue nenhum nível de tensão na porta, certo? Eu acho mais fácil entender o funcionamento dos resistores de pull down, ele é mais simples, porque observem, no resistor de pull down é o GND que está ligado direto no pino do Arduino, lá nas portas digitais, no nosso caso a digital 3, no nosso exemplo, através de um resistor de 10K. Quando o botão não está pressionado, não existe caminho do GND até os 5 volts, certo? Na hora que eu pressiono o botão, os 5 volts vão sair daqui e vão procurar o pino do Arduino, elevando o nível lógico para height. Então ele fica height com o botão pressionado e low com o botão não pressionado. É assim que funciona, certo? Vamos fazer aqui um pequeno código, né, para a gente mexer e ver como é que funciona. A gente vai ver aqui agora como é que vai se comportar esse código. E a ideia é que na hora que você apertar o botão, o LED acenda. Na hora que eu solte o botão, o LED apague, certo? Vamos lá, vamos para o Tinkercad aqui. Deixa eu abrir o Tinkercad aqui. Estou aqui no Tinkercad, certo? E vocês podem ver aquela mesma ligação que a gente viu lá, ó. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o pino 2 ligado no anodo do LED, tá vendo aqui? E no catodo o resistor de 330 ohms indo para o GND através desse jumper. Ligação do LED a gente viu na última aula. Já o botão, a gente tem os terminais, ó, 1B, 1A, 2B e 2A, né? 1A e 1B são
como se fosse um jumper. Então eles estão interconectados. Então do jeito que está aqui, ó, o pino 3 está saindo daqui da pino 3, está passando por esse jumper laranja, chegando no terminal 1B, atravessando para o terminal 1A, já que eles são um jumper, né, eles estão como se fossem juntos. Depois disso, eles seguem para o resistor de 10K, deixa eu tirar o ESC aqui, para o resistor de 10K, deixa eu ver se aparece aqui, aqui ó, 10K, como vocês podem ver, e vão para o GND, ó, certo? Então isso aqui garante o nível lógico da porta baixo quando o botão não está pressionado. Na hora que eu aperto o botão, os 5 volts vão encontrar um caminho através do botão, porque eles vão, que vai ser ligado os terminais 2 com os terminais 1. Então os 5 volts elétricos vão passar por aqui e vão seguir até a porta, fazendo ela ficar em nível lógico alto, tá? Deixa eu afastar um pouco para cá para eu poder ver o código aqui. Agora eu posso voltar para cá. Eu vou deixar aqui mesmo. Então observem. O que eu fiz aqui no código? Vamos entender o código. Eu criei uma constante chamada LED e atribuí a ela o valor 2. Criei uma função chamada, uma constante chamada LED e atribuí a ela o valor 2, desculpa. Criei uma constante chamada bot e atribuí a ela o valor 3, né, que são respectivamente o pino do LED e o pino do botão, para ficar mais fácil o entendimento. Criei uma variável global chamada leitura e atribuí a ela o valor LAW, então ela começa com nível lógico baixo. Na função setup, o que eu fiz? Inicializei os pinos que a gente vai usar. A gente vai utilizar o pino do LED, inicializei ele como output. Né? Então aqui pin mode, LED, que é o pino 2, output. Inicializei o pino do botão, que é o pino 3, como input, porque esse cara vai receber tensões 0 ou 5 volts. Entrei na função loop, né? A função que se repete indeterminadamente. E aqui tem uma coisa nova nas nossas aulas de Arduino. Eu fiz aquela variável leitura, que é essa variável que eu declarei aqui em cima, receber a leitura digital do pino do botão. Então, se o botão estiver pressionado, nesse momento essa variável vai receber height. Se o botão não estiver pressionado, a variável vai receber low. Logo em seguida, eu tenho uma estrutura de decisão, que é um se. Né? Então, se essa variável leitura tiver recebido height, o que vai acontecer? Eu vou lá no pino do LED, né, com digital write, e vou acendê-lo, mandando 5 volts para lá. Se não, né, como só tem 2 estados, 0 ou 5 volts, então é porque não está chegando, o botão não está pressionado, né, então eu mando o não chegar 5 volts no pino do LED e o LED vai ficar apagado. Então, veja se o botão está pressionado, se o botão estiver pressionado, acende o LED. Se não estiver pressionado, apaga o LED, espera 1 segundo, porque vocês sabem que a função loop se repete, se repete, se repete. Para que isso não fique fazendo a leitura muito rapidamente, é bom colocar esse delayzinho de 1000 milissegundos, que é 1 segundo, tá? Vou inicializar aqui a simulação para a gente ver, ó. Então, está simulando, né? O LED está apagado porque o botão não está pressionado. Na hora que eu pressionar o botão, pressionar e segurar, o que vai acontecer com o LED lá? O LED vai acender. Espera aí que o simulador está um pouco lento. Vamos lá, simulador. Olha lá, acendeu o LED, tá? O simulador tá com lentidão. Aí se eu soltar aqui, ó, o LED vai apagar, viu? O LED apagou. Esse tempo aqui que eu tô passando com o mouse aqui em cima, gente, ó, é o tempo do simulador, tá? O Tinkercad, ele costuma ficar meio lento às vezes. Então, ó, vou apertar e segurar o botão. Um pouco, que o simulador tá lento, e o LED vai acender. Observem que o tempo tá correndo lentamente ali, ó. Né? E tempo de simulação a gente tá com 4 segundos. Apesar de a gente já ter alguns, olha lá. Acendeu o LED, tá? Então estou segurando o botão. Na hora que eu solto o botão do mouse, ó, o LED vai apagar, né? Claro, aguardando aqui o tempo de simulação, porque tá meio lento. Tá aí, ó. Apagou, certo? Então, para o LED ficar aceso, eu tenho que manter o botão pressionado. Tem como eu melhorar esse código? Vou parar a simulação aqui. Para que eu consiga ler o estado do botão e guardar esse estado do botão numa variável, fazendo com que o LED fique aceso permanentemente, sem haver necessidade de eu estar segurando o botão? Tem. E é o que nós vamos fazer agora. Vou botar mais um botão aqui. Vou botar mais um botão aqui. Nós vamos inicializar mais um pino, tá? Vou colocar outro resistor desse de proteção, de pull down, né? E vou ligar aqui também nos 5 volts, fazendo a ligação de outro botão, tá? Esse botão aqui, vou mudar a cor aqui para... Vou mudar a cor desse aqui para verde. Eu vou ligar ele no pino 4 lá, tá? Vou ligar aqui no pino 4. Beleza? Então agora eu tenho 2 botões. Vamos lá no código que eu tenho que inicializar esses caras, né? Vou chamar esse aqui de botão 1 e vou criar mais uma variável aqui.
para ser o botão 2 e ela está ligada no pino 4, certo? Tenho que inicializar o botão 1, e tenho que inicializar o botão 2. Tenho que inicializar o botão 2, ambos como input. Eu vou precisar de mais uma variável, que eu vou chamar ela de guarda de G estado, né? Eu vou criar ela aqui, ó, inteira também, int G estado, e vou atribuir a ela o valor lá também, certo? Que eu vou dar duas funções para um único botão nesse exemplo aqui, tá? Então, vou manter essa parte aqui de cima, tá? Que é a parte da leitura do botão e tal, só que esse aqui é o botão 1, né? Esse botão. E vou criar uma outra estrutura aqui embaixo, tá? Eu vou até abrir mais espaço para que vocês possam entender, tá? Vou utilizar a variável leitura também, pode ser a mesma variável, sem problema, tá? Vou criar aqui e vou colar aqui, certo? Só que aqui agora eu vou fazer a leitura do botão 2, que eu botei outro botão, né? Então essa primeira parte ela faz a leitura do botão 1, tá? E na segunda parte ela vai fazer a leitura do botão 2. Eu vou tirar esse delay aqui depois, desse lugar aí, tá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer um se o botão for pressionado, né? Vou copiar aqui que é melhor, né? Ctrl V. Se o botão for pressionado, a variável leitura nesse ponto, ela vai ter recebido o valor height, né? Porque aqui ela está lendo o estado do botão 2. Se ele for pressionado, ele vai receber isso aí. O que eu vou fazer? Eu não vou acender LED com isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a variável G estado receber o inverso dela. G underline estado. O que vai acontecer aqui, gente? Vamos entender. Se eu passar por esse ponto do código, né, e perceber que o botão for pressionado, essa variável G estado que começa com LAW, ela vai ter o estado dela invertido, né? Isso aqui é a inversão do estado, é a negação do estado. A negação de LAW é height. Então essa variável nesse momento vai se transformar em height. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um se e um se não, né? Baseado nela, eu vou até copiar esse aqui para não ter que estar escrevendo de novo. E vou colar aqui, ó. Vou colar aqui. Só que eu não vou testar a variável leitura. Eu vou testar a variável G estado. Se a variável G estado for height, o LED fica aceso. Se não, o LED fica apagado, né? Eu vou tirar esse delay aqui e vou botar lá embaixo ele aqui, ó. Pra gente ter só um, já o simulador já tá lento, né? Então agora eu tenho um botão que acende e apaga o LED segurando. E tem um outro botão que basta eu dar um clique, o LED vai ficar aceso, né? Até que eu clique novamente para ele apagar. Vocês entendem isso? Porque aqui, ó, quando eu faço a leitura do estado do botão, é para saber se ele foi pressionado. Se ele foi pressionado, o que vai acontecer? A variável leitura vai ser height, ele vai pegar e vai inverter a variável G estado, que é essa que vai realmente acender o LED, certo? Ela começa como LAW, né? Digamos que começou a simulação, né? Vai ficar apagado, porque quando for ler a variável leitura, for ler o estado do botão 2, ele não vai estar pressionado, então vai permanecer apagado, porque quando ele chegar aqui, nesse se, ele vai ver, ó, guarda estado é height? Não, guarda estado é LAW, ele começou com LAW, então ele continua LAW. Então ele vai entrar aqui e aqui eu tenho o LED apagado. Na hora que eu apertar o botão, ele entra nesse se. Na hora que eu apertar o botão 2, ele entra nesse se. Aí o que vai acontecer com a variável G estado? Ela vai ser invertida. Então era ela lá ou vira height. Aí quando ele chegar no outro se, ela vai ser height, o que vai acabar obrigando a acender o LED. Certo? E observem que o LED vai ficar aceso porque a variável guarda estado, ela só inverte seu estado se eu pressionar o botão de novo. Então para o mesmo botão eu tenho duas funções nesse caso. Ó, vamos ver aqui a simulação. Então, como eu disse, começou apagado, né? O tempo de simulação está meio lento. Vou apertar o botão, ó. Apertei o botão. Que o simulador não está colaborando mesmo, cara. Peraí que vai dar certo agora. Hoje o Tinkercad está mais lento que o normal. Posso diminuir aquele delay ali também. Agora que ele vai dar 3 segundos de simulação. Tá aí, ó. Apertei o botão. Observem que eu não estou mais apertando o botão. E o LED ainda está aceso. Eu estou usando o botão 2, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o botão 2. Certo? Vou apertar o botão 2 novamente, ó. Apertei.
o LED apagou e não vai mais acender, porque agora com o mesmo botão eu tenho duas funções. Já esse aqui, ó, na hora que eu aperto e seguro ele, ó, peraí, vou pegar um pouquinho o simulador que é meio lento. Apertei e segurei. O simulador realmente não está colaborando hoje, tá? Ó, ele quis acender, mas a variável guarda-estado está apagando ele aqui, certo? Mas a gente tem aqui duas maneiras de utilizar o botão, tá, gente? Eu vou agora montar em protoboard para a gente continuar aqui, tá? Tá aí, gente, a montagem na protoboard do que a gente viu, né? Eu montei só com um LED aqui, tá? Lá no simulador tem os dois LEDs, então a gente vê aqui, por exemplo, os 5 volts aqui por esse jumper vermelho chegando aqui no barramento de 5 volts e chegando em um dos terminais do botão, né? O outro terminal do botão, que são os 1A, através desse resistor de 10K, tá indo através desse jumper para a porta digital 2, como vocês podem ver aqui, ó, porta digital 2, certo? E o LED, ele é digital 3, né, perdão, digital 3, ó, ele tá na digital 3. O digital 2 está o LED aqui, ó, no anodo dele, né? No catodo vai pelo resistor de 330, por esse jumper branco, chega no GND. Então tá aquela função lá que se eu apertar e segurar, o botão acende. Se eu soltar, o botão apaga, tá? Então é isso aí, tá, gente? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. A gente conheceu aí mais um componente para trabalhar com Arduino, os botões, os push buttons, né? Vimos aplicações aí, testamos no simulador. Tem uma conta lá no Tinkercad gratuito, cara. Então lá você vai poder simular, mesmo que você não tenha o Arduino, o hardware em si, né? Mas você pode fazer vários testes, lá tem bastante componentes, dá pra gente fazer muita coisa legal, né? Beleza? Antes da gente terminar um vídeo aí, eu vou pedir que vocês deixem um like aí, tá? Já pedi no início, vou pedir novamente agora. Esse like ajuda muito a gente aqui nesse momento no YouTube, já que assim o algoritmo vai oferecer esse vídeo para mais pessoas, fazendo o canal crescer cada vez mais. A gente se vê certamente no próximo vídeo, gente. Um abraço, até a próxima!